vez com a audiência de vocês para mais um Entre Linhas, esse programa tão especial para nós, que é feito assim com muita dedicação, para que a gente possa, às sextas-feiras, a partir das 20 horas, que a gente possa estabelecer um canal direto de conversa com vocês, telespectadores. Embora vocês não consigam ter a comunicação conosco, nós temos certeza que conseguimos fazer com que a nossa comunicação chegue até vocês. E a gente também tem essa possibilidade de, através dos feedbacks que a gente recebe, saber, né, se o que a gente está conversando aqui realmente está sendo de utilidade, né, de utilidade pública. Porque nós precisamos, o grande objetivo desse programa, como já foi dito lá em programas anteriores, é estabelecer um canal de comunicação onde a gente possa conversar um pouco, né, já que tivemos tanto tempo sem poder conversar, sem poder trocar com o coletivo. Exato. E desse tempo para cá tantas coisas aconteceram. Então a gente não pode, né, se furtar a tocar em questões importantes e possibilitar que a partir de então isso se multiplique e as pessoas continuem conversando sobre isso. E hoje, como a cada semana a gente pensa estar trazendo algum assunto que seja oportuno, o assunto de hoje ele é muito oportuno, né? Numa semana em que nós tivemos vários episódios de intolerância, né? De violência, de agressividade, e o nosso assunto é esse, né? Que tipo de ser humano nós estamos conhecendo, né? Porque na verdade eu desconheço certas atitudes como vindas de um ser humano normal, que se diz normal, né? Quando a gente vê pessoas sendo agredidas verbalmente, e não só verbalmente, fisicamente, né? Psicologicamente, o que está acontecendo, gente, com as pessoas, né? No geral, o que está acontecendo com pai matando filho, com mãe matando filho, e com uma total frieza isso não diz nada para essa pessoa. Toda uma cidade se comove, todo um estado, todo um país, e as pessoas friamente admitindo que sim, que cometeram, né, um ato violento. E a violência hoje, né, está se tornando uma coisa banal, né, como fazendo parte do dia a dia. Então é isso, né? Digamos que o tema seja intolerância, né? O que está vendo conosco? É bem complicado, né, Denise, mas antes de eu me manifestar, também, né, deixar registrado a alegria, né, de estar aqui, de estar com vocês também, e de certa forma a gente busca, né, levar alguma mensagem, levar um tema que possa ser refletido, né? Que, na minha opinião, falta muito. As pessoas costumam dizer, precisa pensar, né? Não, precisa refletir, porque pensar, nós pensamos N coisas no mesmo momento, né? Vou pegar um exemplo básico. Eu preciso levantar, eu preciso tomar banho, preciso tomar café, preciso me arrumar, preciso trabalhar. Isso foi pensamento, são pensamentos. Reflexão seria, por que eu tenho que levantar, por que eu tenho que tomar banho, por que eu tenho que tomar café e por quê, né? Eu sempre digo que existem os porquês que muitas vezes não são ditos e nem refletidos, né? Então, a gente também, né, pensa em poder levar alguma coisa para os nossos telespectadores e para nós mesmos, né, essa reflexão dessa questão que está... Eu até, eu fico meio, né, assim, de dizer realmente o que eu penso. Mas também, antes de entrar, a gente pensa naquilo que... na forma como a gente foi criado. Não é para dizer não, não é para ofender, não é para opinar,
o assunto não é contigo, briga de mulher ninguém mete a colher, de marido e mulher ninguém mete a colher, e não é verdade, né? A gente tem que dizer não para intolerância, não para violência, não para agressão, seja ela, como disse a Denise, física, verbal, psicológica, porque até para mim a violência psicológica é muito grave, né? Consequências terríveis pode acontecer. E a intolerância me leva, né, a pensar, eu não sou uma especialista, né, não sou uma psicanalista, não sou uma psicóloga, mas sou orientadora e a nossa própria experiência de vida, né, nos faz pensar, me faz pensar dessa forma. O que está acontecendo na humanidade? Todos nós sabemos que nós somos animais, né? Só que nós somos animais racionais. Os animais irracionais não sabem, né? A hora de agir, a hora de atacar, a hora de falar. E o que eu reflito às vezes e me assusto? Parece que nós estamos vivendo num mundo de irracionalidade, aonde, quando a Denise falou de violência banal, eu me reporto à vida, né? As pessoas estão matando como quem mata barata, né? E tá lá, como dizia Elis Regina, tá lá um corpo estendido no chão. E as pessoas vão passando, e nós tivemos isso aqui em Butiá, né? Onde mataram um ali na Leandro, e as pessoas caminhando normalmente. Isso para mim é chocante, muito. E para mim é preocupante, porque assim, será que nós estamos vivendo numa sociedade, não vou generalizar, gente, não estou generalizando, mas assim, será que nós estamos vivendo numa sociedade irracional? Responda, Silvio. Jogou. É verdade. Mas eu quero, a princípio, também dizer e falar da minha satisfação de estar aqui com vocês também, né? E também da satisfação de encontrar amigos, né? Pessoas que prestigiam o programa, né? Que nos acompanham. Hoje pela manhã mesmo eu encontrei um amigo no supermercado, né? E aí ele também me cumprimentou falando sobre o nosso programa, né? Que vem acompanhando e que vem gostando. Maravilha. E então é um motivo de satisfação para a gente, né? E de gratidão, né? E de gratidão, exatamente. Mas em relação ao tema, né? A história, ela marca muito o tempo, né? A história do homem, né? Historicamente vindo daquela região da África, né? E os primeiros homens surgiram ali, depois migraram para a Europa, para a Ásia, e foi disseminando e foi evoluindo. Este homem, entre aspas, que era o primeiro homem surgido, né? Depois vem o homem habilis, que depois de todas as fases do desenvolvimento da raça humana, né, que vem o homem habilis até chegar até nós. E daí então começa a se criar a religião, começa a se criar os segmentos, o segmento político, todas os grupos, a agricultura, as habilidades, todas o desenvolvimento, as tecnologias até chegar a nós, né? Mas o que eu quero dizer também que Caim matou Abel, né, por algum motivo, então houve um irmão, segundo a história, por inveja, matou o outro, né? O povo egípcio escravizava, né? Depois veio os próprios colonizadores também escravocratas, né? E a gente vem, durante toda uma história de colonização, nós somos um país colonizado, né? Escravocrata,
também que se deve muito à escravidão, né? Então, e ao colonialismo, né? Então a gente tem que reconhecer isto, que nós somos oriundos desta fase colonial também, né? E todas essas mudanças que ocorreram nessa trajetória até os dias de hoje. Quero dizer também que a comunicação, ela ajudou em muitos fatores, né? A comunicação, ela pré-estabeleceu a informação para nós, a nossa família, até chegar a nós os acontecimentos. E esses acontecimentos passaram a ser mais vividos diariamente. Então, hoje o que acontece agora de manhã, agora nesse momento, a gente já está visualizando na internet. Então, esta questão, ela muitas vezes nos choca e nos deixa perplexo, sem saber como agir diante de certas situações. Essa semana a gente teve uma questão de intolerância racial com o seu Jorge, né, que fez um show, né, e a gente também não pode dizer que aquelas pessoas que estavam ali, elas não tinham um certo conhecimento, não tinham um certo nível intelectual. Então, como a Nilza falou, o que está acontecendo com nós humanos, né? Nós temos que considerar também que toda essa questão que o Silvio veio abordando, me parece que deixou assim no ar que seria da natureza humana essa questão, tá? Só que uma coisa é tudo que passamos na evolução da nossa espécie. E outra coisa é a sensação sádica que as pessoas estão tendo agora. Porque tu cometeu uma atrocidade na tua ignorância por uma causa, né? Porque por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, não é assim, é compreensível, digamos assim. Agora, o que a gente vê hoje é um prazer quase que sádico das pessoas em promover isso, né? Em ser manchete disso, como se isso desse um destaque, como se isso, de certa forma, a promovesse. E é esse lado negro que parece que a força do mal meio que se sobrepõe à força do bem. É sobre essa relação que a gente volta daqui a pouco no próximo bloco. Eu não sei se me fiz entender. Agora no comercial a gente vai discutir mais para retomarmos aqui. Mas o que não dá mais é para a gente assistir a isso, e é por isso que a gente está promovendo essa discussão. De braço cruzado. E aí comenta-se hoje, talvez amanhã, e aí a coisa cai em esquecimento. Já voltamos. Estamos de volta ao nosso segundo bloco e vamos dar seguimento então à nossa discussão sobre esse mundo aí tão violento, tão intransigente, tão intolerante, que está aí, né? Está próximo de nós. Não é uma coisa assim que está acontecendo longe, né? A gente vê intolerância muitas vezes até na família, né? As famílias às vezes não conseguem estabelecer um diálogo. Nós vemos isso muito presente agora, a própria questão eleitoral, né? Vira até meme no Facebook, no WhatsApp, que como é que vai ser o meu Natal em família depois das eleições. Por quê? Porque não há uma possibilidade de se conversar sobre questões divergentes sem que isso leve a uma animosidade, né? Então, isso virou natural. Infelizmente virou natural, porque eu ainda acredito que é na diversidade que a gente cresce. Com certeza. A gente pode, aliás, a gente deve não concordar até com tudo, né? Porque a gente tem que ter opinião própria. E a questão do respeito, que já foi mencionada aqui,
é que, ao meu ver, é o que está faltando muito exercitar mais, porque não é o fato também de eu ficar calado, eu posso ficar calado e não participar, não vou falar porque nós vamos brigar. Não, eu acho que tu deve falar. Tu deve falar sim, porque aí é que nós não brigamos. Porque às vezes eu te digo uma coisa, se eu sei que aquilo te desagrada e eu tenho consideração e respeito por ti, eu vou pensar 2 vezes antes de tocar naquele assunto. E as relações se constroem assim, é no dizer sim, mas tem que saber como dizer, né? Mas também tem aquela questão, né? O calar para não se indispor, digamos, né? Ele não está agredindo apenas a outra pessoa. Eu estou calada, mas eu estou me agredindo, né? E eu sempre digo que eu parto do princípio e volto sempre na questão do diálogo, né? A intolerância está tão grande, a gente só associava a falta de argumento, né? Quem não tem argumento grita, quem não tem argumento briga, quem não tem argumento puxa o revólver, dá um tiro, enfim. Hoje não é só porque não tem argumento. É um desafeto muito grande de sentimentos uns pelos outros, porque aonde tu te depara com uma mãe que gerou um filho 9 meses e que matou esse filho sem dó nem piedade, eu não tenho como dizer para vocês como que eu iria classificar essa pessoa, né? Como eu falei no início, não sou psicanalista, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, sou orientadora, né? Mas são coisas, são situações que estão acontecendo a olho nu. Então não tem como eu dizer, eu não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, então não vou me manifestar. Vou sim, eu preciso me manifestar. Por quê? Porque é uma situação que muitas vezes, graças a Deus, não, mas de repente poderá estar acontecendo com a gente. Porque a intolerância do trânsito, ela é assustadora, né? E muitas mortes no trânsito, né? Muitas vezes por essa intolerância. A pessoa quer ultrapassar, e o outro está ali na frente não conseguindo, e então eu vou e meto a cara. Perdeu a vida, pronto, acabou, né? E para tudo, eu me refiro para tudo pelo seguinte: a partir do momento que tu vê, vamos pegar o esporte, que é uma coisa bonita, que é uma coisa sadia, que é uma coisa para ser comemorado. A gente vê o que aconteceu agora semana passada, jogos interrompidos por violência, pessoas invadindo os estádios para briga. Vira uma arena? Vira uma arena, aonde a gente vê numa questão política, né, nesse quadro que nós estamos passando nesse momento, né, aonde todos têm o direito de liberdade, todos têm o direito de escolha, e parece que está virando assim, se tu não concorda com o meu candidato, se tu não concorda com o meu time, se tu não concorda com a minha ideia, então já gera uma violência. Muitas vezes, nesses casos, verbal. Só que o verbal machuca tanto quanto, né? E aí eu fico me perguntando, que graça teria se todos concordassem com tudo? Não existe. Por si só, o ser humano ele é um ser único, né? Eu sempre digo, eu tenho 2 filhas, mas eu tenho filhas únicas. São únicas. Então, como é que eu vou querer que uma pense exatamente igual à outra? E como é que eu vou permitir que uma esteja sempre dizendo amém para a outra? Tem ali uma personalidade comprometida. Não tem que haver uma discussão, mas tem que haver exposição de ideias. Porque, por exemplo, quando a Denise falou de alguém que faz um comentário com alguém e foi desagradável, tanto eu não devo mais fazer, como eu devo me justificar, se caso eu não soubesse que a pessoa não está aprovando
minha posição, né? Eu tenho que me explicar. Eu não tinha conhecimento disso ou daquilo, mas o respeito ele tem que acontecer. E aí o que a gente diz? Quando tu falaste lá nos meios de comunicação, eu até achei que tu fosse trazer uma questão que é outro fator de violência. Por exemplo, nós somos movidos a acontecimentos na mídia, mas tudo tem um peso e uma medida, né? A gente se compadece com tragédias, com tudo. Mas, muitas vezes, tem uma comoção em torno de um fato que ninguém sabe o que originou esse fato, mas tem uma comoção, gente chegando de todos os lugares para gritar, para chorar, para fazer, para acontecer, mas não sabe do que se trata. Isso já é uma prova de que nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não estão refletindo. Tu me fez... Só um pouquinho, desculpa. Quero mais uma vez afirmar, gente. Eu não estou generalizando. Eu estou colocando uma situação que está se agravando e que todos nós temos que estar em alerta. A comunicação ela é um fator preponderante dentro dessa questão. Mas o que eu quero me referir, muitas vezes, é o sentido de cada um de nós, do ser humano, em assumir um papel na sociedade, né, que ele mesmo ele não está disposto a assumir. Né? Ele está num sentimento e com um instinto de sobrevivência. Né? Ele está buscando a sobrevivência para conseguir emprego, para conseguir vencer na vida, para conseguir ter, porque muita coisa é o ter. Né? Sim, nós vivemos num mundo do ter e não do né? ser. E não do ser. Né? Então a gente está deixando de lado alguns valores, né, que são preponderantes para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, para a nossa profissão, né? Esquecendo, né, desse sentimento e da responsabilidade coletiva que a gente tem, não só com a nossa família, mas com uma sociedade inteira. Né? Então, isso é um fato que a gente nota e é visível. Cada um quer salvar a sua pele, cada um a gente vê nas pessoas, cada um não quer assumir a qualidade de um erro, a qualidade de um defeito, a qualidade de qualquer ato que ele faça que seja contraditório a muitas coisas. Eu cito o fato, há poucos dias atrás eu assistia no Fantástico uma menina que, não sei aonde que foi, houve um fato de uma criança que foi sequestrada e então houve aquele comentário na comunidade e aí que a sequestradora morava naquela comunidade ali. E aí uma moça saiu para encontrar os amigos ali naquela comunidade e eu não sei por que fatos houveram naquele momento que as pessoas identificaram ela como uma sequestradora. E aí acabaram arrastando a mulher pela cidade e essa moça acabou morrendo. Né? E muitas vezes a própria mídia também falava que esta sequestra deu eco a isto, né? Então muitas vezes também a gente vê esse eco, né, replicado muitas vezes no nosso dia a dia. Por quê? Né? Uma informação importante na TV ou no rádio, muito poucas pessoas escutam. Agora, uma tragédia, está todo mundo coladinho, assistindo ao vivo, e os repórteres fazem questão de estar ali filmando na hora o cara espedaçado no chão. Além da comoção, né? Então, gerando uma comoção. Nem é comoção, mas é um sadismo. É um sadismo, não é comoção isso. Está se tornando sádico isto.
né? Isso é muito sério, isso é muito sério. Se fala um acidente aqui no centro da nossa cidade, todo mundo corre lá para ver. Queimou uma casa, lota de gente, não para ajudar, mas para ver. A questão, Os curiosos de plantão. a questão nos leva a pensar o seguinte: a violência, ela está sendo vista como solução para algumas coisas, né? E a violência, ela nunca foi solução. Por quê? Porque ela vai gerar mais violência. Mais violência. Só que dá mais trabalho refletir, dá mais trabalho pensar. Com certeza. Né? Já não tinha aquela máxima que pensar dói? Claro. Para algumas pessoas, pensar dói. E no meu ponto de vista, o que a gente precisa é que doa. Com certeza. Porque não tem dor pior do que a gente essa dor que a gente está vivenciando, porque a gente não está fazendo demagogia nenhuma aqui no programa, mas a dor de uma família, né? A dor de pessoas que passam por constrangimento, né? Mas Isso muitas dói na gente. muitas vezes, Denise, era para ser uma coisa desnecessária. Mas muitas vezes a dor vem para chamar consciência. É pela dor que começa a entender a dor do outro. Mas a minha dor É sempre maior. Mas o que a gente está promovendo, a gente, o ser humano? A dor do outro. A dor do outro. Né? E aí a dor do outro não dói em mim. Se não dói em mim, não é problema. Não é meu. E se não é problema, não tem nada a ver com isso. E aí vai adiante e não se segura mais. Então, vamos seguir nessa linha. Mas o que a gente, a partir de agora, pode começar a tentar esmiuçar esse novelo, achar ponto nesse novelo, né? Tão difícil, é por quê? O porquê. Tem que ter uma causa. Ou é psicológica, ou é genética, não sei. Eu acho que é de tudo um pouco. Mas nada na vida, a não ser a morte, eu acredito, só a morte não pode ser transmutada. Tudo não tem pode ser solução. transformada. Tudo tem solução, desde que queiramos. Será que vocês estão sentindo isso também? Essa necessidade da gente mudar isso que está posto? É o que a gente já volta, vamos ver as mensagens dos patrocinadores e a gente já retorna entre linhas. Fica conosco. Estamos então novamente aqui com vocês, né, participando de mais um Entre Linhas. E agora, dando seguimento à discussão, eu até queria fazer uma provocação um pouco diferente dentro desse tema, né? Que a gente sabe que o ser humano tem a capacidade de inteligência, né, que o difere, de racionalidade que o difere dos demais animais. E a gente sabe também das tantas outras imperfeições que o ser humano tem, né, que ele é super imperfeito. O único perfeito é Deus que nos criou. E eu acho que a gente tem que desenvolver alguns mecanismos para botar para fora as nossas emoções, né? Porque, vamos supor, o nosso programa de hoje aqui, para mim, está sendo uma forma de eu externar todo o meu descontentamento, a minha irritação, a minha desesperança com esses acontecimentos. Por quê? Tu não consegue almoçar direito, tu não consegue fazer jantar direito se tu tá com a TV na tua casa ligada e tu tá ouvindo, tu é bombardeado por uma série de notícias, como o Silvio diz, é muito mais notícia ruim, né, do que coisas que te movam, né? E aí o alimento tranca, assim, aí tu vai e volta pro teu trabalho e aquilo está na tua mente ainda. Então, tu precisa botar para fora isso para que isso não te aborreça ao ponto de que tu fique um pavio curto, digamos De assim. que tu fique intolerante. De que tu fique intolerante. Então, quem sabe, né, falta também um pouco pra gente achar mecanismos que nos possibilitem colocar essas nossas emoções, sejam elas boas ou ruins,
lá jogar, né, bem para longe de outras pessoas, ou eu choro e boto para fora o que está me afligindo, ao invés de eu ser grosseira com uma pessoa num momento indevido, né? Porque no momento que eu consigo botar para fora as minhas emoções, eu consigo refletir mais sobre aquilo que eu vou dizer e as coisas para as quais eu vou comunicar não vêm carregadas de emoções. Sim. Né? Denise, Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas assim, ó, eu vou falar um pouquinho de um assunto que muitas pessoas não têm assim o devido conhecimento que seria necessário para todos nós, né? Que é um pouquinho da inteligência emocional. Por quê? Porque todo o nosso sentimento ele vem de uma emoção, né? Toda vez que a gente sente uma emoção por algo, seja ela boa, seja ela ruim, ela vai gerar em nós um pensamento, né? E consequentemente um sentimento, seja de tranquilidade, seja de raiva, seja do que for. Se a gente tivesse esse controle emocional de entender o que gerou essa emoção, isso, né? Que está me causando esse sentimento, né, era meio caminho andado. Mas, em contrapartida, nós temos uma coisa que eu não sei se eu vou ser assim aplaudida ou não pelo que eu vou dizer. Mas eu preciso dizer. Aquela coisa de que é melindroso, não vamos falar, é campo minado, vai nos tornando umas pessoas angustiadas, doentes emocionalmente, por não ter liberdade para dizer. Tu vira o campo minado daí. Para dizer o que pensa, se concorda ou não concorda. Então, eu vou falar de uma coisa que eu tenho, há bastante tempo, eu venho refletindo sobre isso. Nós somos movidos a doutrinas. Tem uma infinidade de religiões, digamos assim, cada um com a sua doutrina. E cada doutrina querendo ser melhor que a outra. E gerando um conflito, já de uma coisa que todo mundo esqueceu. Todo mundo esqueceu. Primeiro, todos nós vamos morrer, não interessa, né? Quando a criança nasce, a única certeza que essa criança traz é daquilo que não aceitamos, é da morte, né? É a única certeza, porque aí o que vai ser na vida, o que vai se tornar, ninguém sabe. Então, uma coisa é a morte. E a outra coisa é que todas as religiões usam a palavra Deus, né? Somos de Deus. E aí somos de Deus e não respeitamos muitas vezes quem é de uma ou de outra religião. Então começam os conflitos já nas doutrinas religiosas do não respeito daqueles que então perante Deus são todos irmãos. Como é que eu digo que a minha religião é melhor que a tua? A minha religião é que está certa, a tua não. A minha Bíblia diz que é isso. Não, mas a tua Bíblia diz que não é. Só um pouquinho. A Umbanda... Onde é que nós estamos? Não existe Não, aí vem Umbanda. Aí vem o Espiritismo, não existe... Né? Mas eu digo assim, ó. Gente, começa já numa doutrina cristã... Mas é mais fácil eu botar a culpa na igreja do que em mim. Do que em mim. Mas lógico. Vamos combinar. Mas lógico, mas é isso que eu estou dizendo. Aí o que acontece? As pessoas não se dão conta que muitas vezes estão sendo manipuladas porque permitiram, porque só fazem com a gente aquilo que a gente permite, né? Eu vou contar um fato para vocês assim, até engraçado. Eu e a minha irmã, que já faleceu e me faz muita falta, meu Deus. A minha irmã não gostava muito de estudar, aquela coisa toda, eu era 2 anos mais nova do que ela, alcancei na escola. Primeira comunhão. Padre Frederico, naquela época já, no Leão. Padre Frederico chegou
E a diretora falou, quando o padre passar, tem que dizer Viva Cristo. E ele responderá, Rei. Ok. Minha mãe dizia que não sabia de onde que me tirou. O padre passou e toda aquela criançada, Viva Cristo! E eu, bom dia, padre. Ainda bem que o diretor não viu, porque naquela época, né? Imagina. Mas uma coisa me dizia assim, não diz Viva Cristo, diz bom dia. É bom dia, todo mundo dá bom dia, né? Tá. Primeira comunhão. Quem é católico? Todo mundo levantou a mão. E a minha mão? E eu não. O padre olhou para mim e falou, tu não é católica? Não, padre. Que religião tu é? Toda a minha família, e eu estou me criando numa família espírita, sai já, porque não é de Deus. E a minha mãe ficou. Chegou o dia da comunhão, todo mundo foi lá, porque a mana ia fazer a primeira comunhão, e a mãe falou, e tu poderia estar fazendo, mas olha o que tu fez. Mãe, olha o que tu me ensina. Que a gente não pode mentir, seja a sua religião, seja... A mana fez comunhão porque enganou o padre. E eu que não enganei, não pude fazer, né? Tá. Já começa por aí aquela coisa de permitir que faça consigo, né? Como a Denise fala, minha é culpa, sim, eu permito, né? Padre Frederico, nunca vou esquecer, minha formatura no magistério. Pode começar a te confessar. Padre, o senhor precisa me explicar antes o que é pecado. Começa. Padre, por favor, eu não sei o que é pecado. Eu vou falar pela última vez. Começa a te confessar. Então tá, padre, nunca matei, nunca roubei, nunca caluniei ninguém, o resto tudo eu fiz. Sai, sai daqui. Ai, meu Deus. Gente, começa pela a própria doutrina, sabe? Então eu acho que assim, ó, era vergonhoso dizer que era de uma família espírita. Era vergonhoso dizer que não concordava com determinadas coisas. E aí o que aconteceu? Também hoje nós temos na sociedade refletida uma intolerância e um desrespeito muito grande com respeito às diversas religiões que existem. Que era para ser uma coisa onde todo mundo deveria estar vivendo em harmonia. É o princípio da democracia. Vamos dentro desse ponto aí, a gente faz uma reflexão de que religião, existe uma doutrina, existe uma regra, aonde que tu te insere está ali dentro. Que religião não se discute. Não, né? se discute. Mas se discute sim. Mas, enfim, né? Então, é um segmento. O que não se conta para as pessoas que é uma doutrina e que é um segmento que tem que seguir aquela doutrina. Mas que ninguém sabe a doutrina, está lá por estar. Pois é, mas... A maioria não sabe. Essa é a realidade que a maioria... A maioria não sabe e nem é ela que escolhe. Nem ela que escolhe. Muitas vezes... São os pais que escolhem. Exatamente, mas é que nós somos oriundos de uma falta de democracia, de um poder instituído no país, a falta de qualidade de vida, falta de perspectiva, falta tudo, né? Onde falta que tem amor. Nós temos 32 milhões de brasileiros passando fome e nós estamos discutindo que o fulano roubou, que não sei o quê. E qual é a solução para o nosso país? Aonde é que nós queremos chegar? O que nós queremos para a nossa família? Onde é que está a saída? Aonde é que está a saída para tudo isto? Mas vamos sair quebrando tudo aqui hoje. Pois é, nós vamos quebrar tudo esse programa hoje, gente. A revolução. Não é possível. Pois é, mas o que... Mas só um pouquinho, por gentileza. Pois não. Vamos acalmar a nossa apresentadora, porque daqui a pouco, sabe Deus, o que vai acontecer com ela aí na rua? O que eu vou fazer? Né? Pois é. Mas Tu não tens esse medo? Não, graças a Deus. Eu tenho não. porque eu tenho amor a ela. Não, te acalma, querida. Não, eu vou ficar calma, eu mas conheço.
depois que a gente até fizer o nosso intervalo com os nossos patrocinadores, porque eu não me conformo que a gente está aqui há 3 blocos e ainda a gente não conseguiu entender, porque nós não podemos terminar o nosso programa de hoje sem dar uma luz para vocês. Nós estamos aqui para ser luz. Mas entrou a advogada do diabo. Vocês acham que vocês vão achar a solução? Com certeza. E vocês? Me poupe. Um caminho. Um caminho nós temos que ter. Senão nós estamos entrando na seara comum. E hoje nós não vamos. Eu, a partir dessa semana, com tudo isso que aconteceu, eu já venho pensando isso há mais tempo. Nós, né, conversando. Nós vamos ter que fazer um pacto aqui hoje, nós e vocês, telespectadores. Fiquei aí que vocês vão saber o que se trata. Último bloco, compromisso assumido de sair dessa sinuca que eu nos coloquei, né? Que nós nos colocamos, na verdade, mas eu digo eu porque propus um certo desafio agora para o último bloco. E a gente também, conversando aqui, reconhece que é um assunto pesado, né? É difícil da gente conseguir resumir em poucas palavras os nossos pensamentos, então nossos blocos, o primeiro, o segundo e o terceiro bloco, talvez ficassem um pouco cansativos ao telespectador, sendo que nós tínhamos que colocar a nossa ideia, desenvolver, concluir e tal, para que tenha o mínimo de nexo. Mas agora nós vamos fazer uma coisa bem doida mesmo. Nós vamos fazer, não é do meu tempo, é do tempo de vocês aí, que existiam os jograis, lembram? Não Sim. É do meu tempo, não, eu não lembro porque eu não cheguei a pegar isso no colégio. Eu também não. Mas nós temos que ter uma solução. Solução não é a palavra correta, mas nós temos que dar uma perspectiva. Um norte, a né, perspectiva. para que a gente possa mudar um pouco essa nossa realidade. Então, assim, nós vamos, em sequência, a Nilza vai dizer uma frase, eu vou ter que continuar a frase da Nilza, o Sérgio vai continuar a minha frase, a Nilza vai continuar a frase do Sérgio. E aí nós vamos nos sintonizar. Topa esse desafio? Topo, mas com que foco? Agora, a primeira vai ser minha, tá? Eu passo pra ti, tu passa pro Silvio, tu pega do Silvio, eu pego tua. Vamos? Vamos. E vocês aí que lutem para entender o que nós vamos propor. Beleza? Então tá. No meu entendimento, a violência, o ser violento, é nato do ser humano. É comigo? E eu concordo. Porque ser nato, né, do ser humano, a violência, vem lá de uma forma primitiva. É o estado emocional do ser humano, mas depende da consequência e do grau de conhecimento dele. Realmente, o conhecimento é muito importante, concordo. Vem do conhecimento, mas também vem do autocontrole. A pessoa que não tem autocontrole corre um risco muito sério de meter os pés pelas mãos e fazer coisas que podem vir em prejuízo a si e ao outro. Nós buscamos lideranças que nos dê algum reflexo para nortear nossa vida. E isto está interferindo no poder de decisão nosso. Né? Então nós muitas vezes estamos tomando decisões que não são nossas. O tomar decisão que não são nossa, na minha visão, é uma falta de conhecimento. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas agem de forma precipitada por falta desse... E eu preciso ter esse autoconhecimento porque eu preciso saber quem sou eu nessa sociedade
Que está aí e que eu não posso prever, né? Eu não posso prever o que vem a mim, mas eu posso conduzir a minha reação perante o que vem. E é muito disso, né? Se eu tenho um autoconhecimento e as coisas vêm até mim de forma agressiva, eu não posso usar do impulso, do rebote, né? E voltar na mesma intensidade, porque isso demonstra que eu não tenho um autoconhecimento. Eu não ponderei, eu não refleti, eu apenas rebati. E essa rebatida pode gerar várias outras coisas. Essas outras coisas são a falta do conhecimento em virtude dos influenciadores. Hoje nós vivemos uma vida de influências, da mídia, de certas pessoas que influenciam, e assim é um segmento que é muito perigoso para todos nós, porque nós estamos deixando de lado o conhecimento, essa, entre aspas, tolerância que deveria existir e não existe mais. Mas se nós estamos vivendo por influência, se nós estamos influenciando com mídia, nos influenciando com tudo, né? Vivemos de influência, o que está faltando? Tem alguém antes de eu me tornar dependente e uma pessoa influenciada? Tem o quê? Tem lá nas minhas origens, tem o quê? Tem falta de quê? De firmeza dos valores. É um ditado muito certo, né, de uma mãe. Tu não é todo mundo. Né? Então, lá na família, lá na estrutura, falta algo. Que esse algo E quando me falta algo, eu fico um alvo muito fácil de terceiros, né? Eu fico vulnerável. Se eu não tenho uma opinião formada, se eu não tenho autoconhecimento, eu fico vulnerável e eu aceito a outra verdade como se fosse a minha, né? E isso é muito volátil, né? Eu não posso basear minha vida em opiniões de terceiros, porque só quem sabe onde o sapato aperta é quem está calçando o sapato. Exatamente. E aí eu quero fazer uma pergunta. Eu acho que para nossa apresentadora. Desculpa, mas é. eu já te dou a palavra. Quero fazer uma pergunta para a nossa apresentadora. Cumprimos o desafio. Perfeito. E nós já estamos em outra vibe, nós não estamos na frase, né? Mas a gente quis fazer essa brincadeira, esse desafio que nem eles sabiam, é pelo seguinte, é quando a gente às vezes acha que não vai conseguir, que a gente consegue. Que a gente consegue. Desde que a gente queira, desde que a gente se desafie. Não pense vocês que a gente combinou fazer isso. Desde uma vez que a gente se proponha. Que a gente se proponha e que a gente confie. A confiança, ela é a base dos relacionamentos. Então, isso a gente também tem que saber conhecer e saber selecionar os ambientes nos quais eu faço parte. Ambientes tóxicos, eu devo evitar. Pessoas tóxicas, às vezes eu não posso evitar. Às vezes eu tenho uma pessoa tóxica dentro da família. Vou evitar? Mas aí eu tenho que saber como lidar. Mas aí eu tenho que saber como lidar. Então, assim, ó, a gente, talvez a solução para que esse mundo possa melhorar, para a gente retomar a humanidade, é a gente ter humildade de reconhecer as nossas fragilidades e inteligência para escolher o que nos falta para sermos pessoas melhores. Eu vou dizer, Denise, assim, ó, nós estamos no último bloco, né? E eu já fiz um comentário também no intervalo, passou muito rápido, né, o nosso tempo. O tema foi bem interessante, como todos os outros, mas eu quero dizer o seguinte, solução para esse mundo, porque o problema não é Butiá, não é Rio Grande do Sul, o problema é mundo. Isso está no mundo, né?
E tem aquele ditado, né? Eu não vou fazer porque não vai dar em nada. Mas se nós entendermos que se cada um fizesse a sua parte, tudo andaria melhor. Eu sei muito bem que o problema é gigantesco. Eu não me animaria assim a apontar uma solução, né? Então eu aponto uma sugestão que antes de eu pensar no que está acontecendo lá na sociedade, eu fazer a pergunta: o que está acontecendo comigo? Como que eu estou me vendo como cidadão? Como que eu estou me vendo como uma espiritualista? E como que eu estou me vendo como parte dessa sociedade? Será que eu me sinto pertencente a essa sociedade? Porque a partir do momento que eu tenho uma viseira, tenho um lacre na boca, sou cega, sou surda, sou muda, eu não faço parte. Então, uma das coisas que eu me arrisco a dizer é a gente se voltar para a gente mesmo, ver o nosso papel, a nossa contribuição, ver qual é o meu papel dentro, porque eu digo que tem mini hábitos, né? Eu gosto muito, né? Que eu não vou ler 10 livros ao mesmo tempo, mas se eu começar lendo uma página por dia, daqui a pouco eu estou lendo 10, 20, 30, não precisa começar com o livro inteiro. Então, se cada um desenvolvesse um mini hábito de fazer uma reflexão sobre si mesmo e sobre a sua atuação na sociedade, já está fazendo a sua parte. Talvez nós estaríamos no caminho certo. Posso agora? Muito amor também, pessoal. Como muito chegou amor. o fim, a gente chegou no fim do programa, né? E eu acho assim, ó, eu prefiro dizer para vocês que é muito bom a gente poder olhar a nossa história. Eu gosto de olhar a minha história. Virar para si eu mesmo. Eu gosto de olhar a minha história, da onde que eu vim e como eu cheguei até aqui. Né? Se não fossem os imigrantes lá atrás, sair lá da Espanha lá, e atravessar o Oceano Atlântico para cá, para o Brasil, né? E chegar até Butiá, né? E a outra família de portugueses se radicar aqui também, eu não estaria aqui. E se não fosse o filho de um trabalhador e de uma costureira que me deu educação, que não foi na escola, foi eles que me educaram, né? E eles construíram uma vida inteira, uma família, né? Com caráter, com muito trabalho, com muita dedicação, né? E que eu tenho muito orgulho deles. Tenho muito orgulho de ser brasileiro, tenho muito orgulho de ter vocês ao meu lado aqui, tenho muito orgulho da minha cidade, tenho muito orgulho do local onde que está a minha casa, onde que moram os meus vizinhos, onde que a gente está vivendo, né? E às vezes, muitas vezes, nós buscamos no conhecimento, na formação intelectual, em muitas coisas, mas às vezes a gente vai lá no interior e encontra um senhor lá com 80 anos, cheio de vida, e que te dá uma lição de vida, te dá um caminho a ser seguido, te dá orgulho de ser um ser humano e de construir uma vida, de construir uma cidade, de construir um país. Então, acho que nós temos que voltar à nossa história, olhar para nós mesmos e querer um mundo melhor para todos, né? Então, fica a mensagem, eu acho que é um caminho para que a gente possa seguir ter algum norte, né? Para que a cada dia que passe, a gente sabe que entra a noite, a gente vai repousar e o sol vai nascer lá no horizonte de novo. E que a gente continue, né, às sextas-feiras aqui no nosso encontro, para a gente matutar junto, para a gente pensar, né? E eu acredito que conseguimos o nosso objetivo, né? Que como a Nilza falou, e o Silvio, solução não tem, mas tem ação. Tem ação. Tem muita ação que a gente pode fazer, né? Que a gente tenha isso sempre em mente.
Se vem um circuito de coisas ruins e eu resolvo cortar aqui, não vai seguir. Então que nós sejamos, né, aquele corte necessário para não reproduzirmos aquilo que não nos agrada. E por falar em corte, nós vamos ter que dar tchau. E eu quero encerrar com uma frase. Eu prefiro estar com alguém que fale problema do que estar com alguém que me traga problema. É verdade. Até o próximo. Até.